Graça e paz. Amém. Estou muito feliz, estou vendo muitos amigos meus aqui, que vieram de longe. Quando nós temos essa oportunidade de comunicar Deus às pessoas, há uma movimentação no nosso entender que necessita uma pura entrega. Saiba que Deus ele está buscando corações quebrantados para transformar vidas e a partir dessas vidas transformadas, transformar outras vidas. Mas eu queria pedir para você nessa noite que você abrisse seu entendimento, que você não se distraísse com nada, porque Deus está comunicando. E Deus ele quer falar comigo e quer falar com você nessa noite. Se você não se distrair e entregar seu coração a Ele, eu tenho certeza que Deus ele vai alinhar, comunicar e posicionar você à plena vontade dEle. Porque quando nós entendemos a vontade do Senhor, nós vivemos a nossa essência. Mas quando nós tentamos a nossa vontade, nós vivemos uma identidade adaptada. E nessa noite eu quero começar falando sobre a alma grita. Irmãos, estamos vivendo em um tempo de muita pressão, de muita opressão e de muita comunicação. E muitas vezes, mesmo que estamos centrados em Cristo, posicionados em Cristo, a nossa alma grita. Perceba você que quando a nossa alma grita, as nossas decisões e escolhas elas são abaladas. Perceba você que quando a nossa alma grita, a tendência é nós ouvirmos ela. Mas o nosso espírito ele sempre procura o Pai. E quando o nosso espírito encontra o Pai, nós voltamos para o centro da vontade dele. E aí vivemos a plenitude da sua vontade. Então adversidades se tornam mais fáceis de você vencer. Situações que talvez pararia você com a sua alma abalada, você consegue sobressair sobre ela. Mas é nesse tempo, é nesses dias que nós precisamos entender o que está comunicando conosco. A nossa alma ou o nosso espírito. A nossa alma ela é insaciável e você nunca vai conseguir sustentá-la. E você vai acabar tentando alimentar e ela vai te consumir. Mas o teu espírito conectado ao Espírito do Senhor vivifica você. E a partir disso que eu quero que nós venhamos avaliar a nossa vida. Eu quero, a partir dessa palavra que ela tem gerado vida e cura e libertação no meu entender e no meu compreender, eu quero dizer para você e afirmar que essa noite algo diferente vai entrar no seu entendimento. Eu tenho certeza que a sua comunicação, a sua vivência será mudada, porque Deus está trazendo compreensão. Eu percebo que quando Deus ele repete algumas informações que são parecidas, é porque Ele quer nos fazer entender. E se você perceber desde o louvor até a mensagem que Deus usou, o pastor, tudo tem falado sobre nós, sobre os nossos posicionamentos, sobre a nossa alma, sobre realmente quem somos. Então saiba e creia que você é escolhido do Senhor, que você é filho e que você é filha, e que Deus tem expectativa na sua vida. Porque quando a nossa alma grita, quando a nossa alma ela nos tira daquilo que verdadeiramente somos, nós acreditamos que nem Deus tem expectativa em nós. Mas o Pai tem expectativa em você. E saiba que não é você que escolhe Ele, é Ele que escolhe você. E quando eu entendo isso, eu começo a viver um privilégio de vida. Quando eu entendo que Ele me chama, Ele me posiciona, Ele me cura, eu começo a viver um privilégio de vida que só um filho pode viver. E é esse lugar que nós vamos acessar nessa noite. O lugar de filho, o lugar de compreensão. E se você quiser anotar, nós temos um título para essa mensagem. O título dessa mensagem é: nossos sentimentos podem nos manipular para o engano. Nosso arrependimento pode nos conduzir ao propósito. Eu entendo que há dois caminhos, irmãos. E é você que escolhe. Somos nós que escolhemos qual caminho ir. Existe um caminho que o nosso sentimento, ele acaba decidindo. Só que o nosso sentimento, ele pode nos manipular para o engano.
Em quantas vezes na minha vida eu fui enganado pelo meu próprio sentimento, acreditando que aquilo era certo, mas sem base e sem medida. Mas o meu arrependimento, ele pode nos conduzir novamente ao propósito. Então, tão rápido eu erro, mais rápido eu me arrependo. Saiba você que o sentimento ele pode ferir, mas o arrependimento pode curar. Isso eu tenho vivido até os dias de hoje, irmãos. Eu tenho compreendido, eu tenho vivido, eu tenho me alimentado disso. Eu tenho entendido que o meu sentimento fora de um propósito, ele me fere. E mais do que isso, ele fere outras pessoas. E você acaba ferindo as pessoas que amam você, que estão próximas de você. Então que nessa noite nós venhamos avaliar a nossa vida. Não mais aquele tipo, aquela pessoa precisava ouvir. Não, é você. Somos nós. Esse é um alimento que está aqui. Pense você, irmãos. Há uma mesa farta. Há um alimento sólido que vai nos transformar, nos curar e nos posicionar. Sabe por quê? Porque o Pai tem expectativa em você. Nós precisamos desfazer algumas coisas que a nossa alma insaciável cria como verdades, que na verdade não são verdades. E que nessa noite nós possamos entender que os nossos sentimentos, eu preciso entender, eu não tenho como guerrear ou lutar com algo invisível. Eu preciso compreender com quem eu estou lutando. Porque quando eu entendo com quem eu estou lutando, eu posso vencê-lo, porque eu enxergo. E eu vejo as estratégias a qual ele usa contra a minha vida. Então uma das estratégias que pode me ferir é o meu sentimento, que vai gerar uma manipulação para um engano. E eu preciso avaliar isso. Mas eu preciso estar pronto, meu irmão, para me arrepender. Eu preciso estar pronto. Se eu fizer isso, eu tenho certeza que o meu sentimento ele não me fere mais e eu não firo mais ninguém. Eu tenho certeza que se eu fizer isso, o meu arrependimento vai gerar cura, vai gerar vida. E se você puder, abra sua Bíblia em Atos. Nós vamos ler o capítulo 13, do versículo 21 a 25. Irmãos, quando eu tenho a oportunidade de comunicar Deus às pessoas, a minha mão ela soa de maneira gelada, o meu coração parece que vai saltar pela boca, eu tenho sensações diferentes, mas um dia eu recebi uma palavra, que eu estava num barco, e esse barco ele navegava por rios, por correntes, por mares mexidos com ondas altas e perigosas. Só que nesse barco eu recebi uma palavra, que eu deveria pegar o timão. O timão é a direção, o volante. E nessa palavra foi afirmado que Jesus estava comigo nesse barco. Então saiba que tudo que ouvimos, tudo que a Bíblia nos traz como um posicionamento é para gerar cura. E essa cura, essa transformação, ela não vai parar em mim. Nós fomos chamados para comunicar Deus às nações. E muitas vezes nós olhamos de um amplo natural as coisas. Mas às vezes nós precisamos olhar com um olhar sobrenatural. E como o pastor falou, esse ministério ele vai completar 1 ano. E nesse 1 ano, Deus presenteia com um povo que vem lá dos Estados Unidos. O que Deus está comunicando, irmãos? E aí eu convido alguns irmãos, alguns amigos meus, e aí vem um do Rio de Janeiro, vem um de Minas, vem um da Bahia. O que Deus está comunicando, irmãos? Que Deus está preparando um exército vivo, irmãos. Você é esse exército vivo. Deus quer transformar a sua vida para que você seja um testemunho, aonde você estiver, no seu trabalho, nos seus negócios, aonde você estiver. Nós temos um amigo de São Paulo, o Jameli, que está aqui conosco, e ele fala: Fabiano, eu vou visitar as empresas e a nossa conversa final é Jesus. Nós só podemos dar o que temos, irmãos. Então que nós venhamos acessar aquilo que Deus já te deu como herança, como verdade, como essência. Está pronto, irmãos.
Então saiba que Deus, ele se comunica muitas vezes de forma que nós precisamos acessar esse nível de sabedoria. Deus dá os seus sinais para que nós venhamos compreender e viver aquilo que traz plenitude da vida dele. E vamos para a palavra. Abra seu coração, irmãos. Entenda que Deus, ele já está falando, ele já está comunicando e ele já está curando. Esse exército vivo é aqui, é hoje, é agora, é você. Você precisa tomar posse daquilo que você tem como direito, aquilo que foi determinado para a sua vida. Mas, dependente de como está minha alma, se ela está gritando, eu não consigo tomar posse porque eu olho as minhas adversidades. E talvez a minha alma gritando, eu olho as minhas habilidades. Mas quem diz que Deus vai usar a sua habilidade? Ele renova tudo, meu irmão. É tudo a ver com Ele. É Ele que te dá habilidade, é Ele que te posiciona. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele. Ele muda a profissão, Ele faz o que Ele quer porque Ele é Pai. Ele é Pai e a visão dele é muito ampla. Ele é sereno, Ele é posicionado, Ele é santo e Ele nos posiciona no lugar de origem, irmãos. É esse lugar que nós precisamos entender. E é esse lugar que nós vamos acessar nessa noite. Creia. Porque quando a minha alma está abalada, uma das coisas que acontece é diminuir a minha fé. Quando a minha alma está gritando, irmãos, eu não consigo nem ter fé. E parece que tudo aquilo que eu recebi como palavra, tudo aquilo que eu vi Deus construir na minha vida, vai perdendo o sentido. Faz sentido para você? Então talvez nós estamos vivendo o mesmo tempo, mas também vamos viver a mesma cura, o mesmo posicionamento, a mesma unção, a mesma autoridade que Deus dá aos filhos. Então nessa noite, nós não vamos alimentar uma alma que grita, mas nós vamos intensificar o nosso espírito, para que ele se conecte com o Espírito do Senhor, e nós venhamos viver quem somos. E depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos Saul, filho de Cis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhe como rei Davi, a qual também deu testemunho, e disse: achei Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Imagine você o nível de expectativa que Deus tinha ao propósito de Davi. Imagine você o nível de expectativa que Deus tem no propósito da sua vida. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel, e o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós quem sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após de mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Perceba o privilégio da descendência de Davi. Perceba você que você é filho, e haverá um privilégio de você servir ao Senhor, com aquilo que você é, com aquilo que você faz e com a sua descendência. Eu me lembro que quando eu me converti, eu fui um dos primeiros da minha casa. Então encontramos algumas adversidades, mudança de cultura, crença, mas eu não desisti. E com o passar do tempo eu fui curado, e essas pessoas, elas começavam a ver Deus na minha vida, não pelo que eu falava, mas pelo que eu era. E nós estamos em um processo de cura e transformação todos os dias. Mas Deus tem expectativa em mim e em você, e há um privilégio de servir Ele. Então imagine você que da descendência de Davi vem o Salvador. E através do Salvador, nós somos lavados, perdoados, posicionados. E há uma aliança novamente entre nós e o Pai. Perceba que o propósito de Deus escolhe Davi e confia a ele um reino. E sua geração virá o Salvador, o próprio Filho de Deus. Imagine que a sua escolha vai gerar algo sobrenatural na sua geração.
Imagine que os seus filhos, os seus netos, através de alguém que disse sim para Cristo, mudou e revolucionou toda uma geração. E esse é o privilégio. Deus gera uma grande expectativa e encontra nele um coração, a qual Deus estabelece um grande propósito. Mas preste atenção, irmãos. A Bíblia diz que nós precisamos vigiar. Um vigia, ele não dorme. Um vigia está atento. Um vigia discerne. Um vigia presta atenção na movimentação. Porque quando nós não estamos vigiando, nós estamos distraídos. E nós podemos estar distraídos. E talvez perder aquilo que ganhamos. Ou comprometer aquilo que ganhamos. Então presta atenção. Então Davi, mas um olhar que gerou um desejo, junto de um pensamento, manipula e o leva a ser assassino. Então Davi, que tem um coração segundo o coração de Deus, a qual Deus tem uma grande expectativa, apenas com o olhar, gerou um desejo no seu coração, junto de um pensamento. E desse pensamento, ele é manipulado e leva a ser assassino. O que nós entendemos é que nós precisamos cuidar com aquilo que olhamos. Nós precisamos cuidar com aquilo que gera um desejo e que manipula e que muitas vezes nos leva a ser um assassino, talvez não físico, mas em áreas da nossa vida. Então, imagine que a distração de quem sou pode me levar a fazer coisas que o mundo pratica. Quando eu estou distraído, talvez eu acabo imitando as atitudes que o próprio mundo pratica. Mas, irmãos, eu não sou do mundo, eu estou, mas não sou. Então eu preciso cuidar com a minha distração para que eu não venha fazer exatamente o que o mundo faz e o que o mundo entrega como prática. Irmãos, você que é empresário como eu, Deus me deu um chacoalhão. Ele mandou parar de olhar para o mundo. Porque muitas vezes você quer buscar estratégia e quem está gerando alguma estratégia nova talvez não serve o mesmo reino que você serve. E aí você tenta copiar. Então você se torna parecido. E começa a ter atitudes e pensamentos e pressão e opressão. E a alma começa a gritar. E quando você vê, você está depressivo. E parece que nada mais tem sentido. E todas as palavras que Deus apontou e que Ele construiu, você não consegue mais ter como verdade. A nossa distração, irmãos. Então, eu preciso cuidar com o que eu olho, eu preciso cuidar com a minha distração, eu não posso imitar o mundo porque eu não faço parte dele. Segundo Samuel 11, o 14 e 15 diz o seguinte: E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. E escreveu na carta dizendo: Ponde a Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos detrás dele, para que ele seja ferido e morra. Um homem segundo o coração de Deus. Um cara que Deus olhou para ele e gerou uma expectativa. E junto dessa expectativa, a distração dele leva ele a ter algumas atitudes parecidas com o mundo. E ele toma uma atitude. Davi, com o mesmo coração a qual Deus fala, ao segundo coração de Deus, decidiu matar um homem que o servia e era fiel para ficar com sua esposa. Quando meus sentimentos tomam minha razão de maneira desequilibrada, tenho atitudes e ações que ferem. Presta atenção, irmãos, eu vou ler de novo. Quando o meu sentimento toma minha razão de maneira desequilibrada, tenho atitudes e ações que ferem. Avalie você, avalie sua vida. Essa mensagem ela veio derretendo, me posicionando. Porque para o lugar que nós vamos, irmãos, o meu coração precisa estar puro e as minhas mãos limpas. Aleluia! Para o lugar que eu vou, mano, não tem nada a ver com o mundo, com as coisas, não tem a ver com isso. Tudo está próximo e eu preciso estar pronto. E quando eu estou pronto, eu vivo mesmo aqui, que é um mundo de tribulação, eu consigo ter paz em meio à tribulação.
Então os meus sentimentos, ele toma minha razão. E quando está de maneira desequilibrada, as minhas atitudes vão ferir. Nosso coração pode estar verdadeiro ou falso, depende da forma que o guardamos. Porque muitas vezes você tem algumas atitudes que você acredita que está certo. Então quando eu mentia, quando eu traía, quando eu enganava, eu achava e sustentava que eu estava certo. Porque o meu coração se tornou enganoso. Então, o nosso coração, ele pode estar verdadeiro ou falso. Eu vivi uma parte da minha vida com o meu coração falso, mas isso depende da forma que eu guardo ele, que eu alimento o meu coração. Irmãos, tudo aquilo que você vê, eu não gosto de ver informações de intriga, vídeos, eu não gosto de confusão, porque isso eu não permito que venha alimentar o meu coração. Teve uma época da minha vida que eu era juiz. Eu gostava de determinar juízo sobre as pessoas. A gente já falou sobre isso aqui. Mas eu entendi que o juiz é Cristo. E quando eu quero ser juiz, eu crio uma medida contra as pessoas. E saiba que essa mesma medida que eu crio contra as pessoas vai vir medir a minha vida. Então eu quero ser medido não pela minha medida, não pela medida dos homens, mas a de Cristo. Eu preciso entender isso. Preciso cuidar e vigiar todo o meu corpo para estar sadio e puro, e assim alimentar meu coração. Tem a ver com o corpo, irmãos. Quando Davi olhou, o corpo dele todo pecou. A geração dele foi ferida. Eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso vigiar, eu preciso cuidar da forma que está o meu corpo, para que tudo aquilo que eu tenho não se contamine através de uma visão ou de um ato. Quando Davi abriu a janela do seu quarto, que fala sobre intimidade, irmãos. Quando Davi abre a janela do quarto, esse lugar de intimidade, viu algo que aparentava ser bom, mas não avaliou a fonte e nem a consequência. Quantas coisas, irmãos, que nós recebemos e acreditamos que é bênção do Senhor. Não, mano, isso aqui é bênção. Avalie a fonte. Avalie de onde está vindo, porque às vezes não é bênção. E muitas vezes recebemos algo, acreditamos que é bênção, e nos alegramos e achamos que é bom, mas não paramos para identificar a consequência do que aquilo pode gerar na minha vida. Davi ficou cego, irmãos. Ele abriu a janela do quarto, um lugar de intimidade. Quantas vezes nós abrimos lugares de intimidade em nós para pessoas que nós não poderíamos confiar o nosso coração? Não são todas as pessoas que você pode confiar o seu coração. Avalie a fonte que alimenta a vida dele, para você discernir se você pode entregar seu coração a ele. Davi estava ali num lugar secreto, num lugar de intimidade, mas ele abre a janela. Quantas janelas nós abrimos e comprometemos a nossa vida, a nossa história, a nossa família? Esse lugar de intimidade foi ferido. Ele não poderia ter gastado o tempo de olhar. Ele viu algo que aparentava ser bom, mas ficou cego com a consequência. Eu tenho aprendido, irmãos, que tudo aquilo que vem que parece ser bênção, vem muita coisa para a minha vida. Meu, isso é bênção. E eu errei, irmãos. Eu não avaliei a fonte, a base. Nem todas as pessoas que dizem Senhor, Senhor, avalie a fonte. E quando nós não avaliamos a fonte, meu irmão, nós vamos nos contaminar com aquilo que estamos bebendo. E foi o que aconteceu. Ele viu algo e decidiu olhar, mas vendo Batseba, seus olhos se tornaram pecaminosos, apontando para a morte. Todo pecado, irmãos, aponta para a morte. Morte física, espiritual, áreas da nossa vida. Sabe que todo pecado ele vai apontar para a morte. A pergunta é, aonde caímos? Uma vez o Guilherme me corrigiu. Aliás, ele me corrige bastante. E é muito bom isso. A Bíblia diz que quem ama, corrige. Obrigado. E ele diz assim, nunca mais fala que você não vai voltar para o lugar que você veio.
Não fale. Peça para Deus te guardar, para que você não volte para aquele lugar que você estava. Quando eu acho que eu estou em pé, e eu começo a gerar uma expectativa em mim, e acredito em mim, e me posiciono que eu estou forte, essa minha força não me sustenta até o fim. Mas quando eu estou em pé e sei que a minha força não é minha, é do Senhor, é Ele que me sustenta para que eu fique em pé. Isso tudo faz a diferença, irmãos. Autodomínio. Cuide com o autodomínio. O autodomínio só funciona quando vem do alto. Quando realmente o autodomínio vem do Senhor e nos governa. E aí faz toda a diferença. Ele viu algo e decidiu olhar. E seus olhos ficaram pecaminosos. Mas a pergunta é: onde caímos? Onde caímos? Eu fui me fazendo essa pergunta e Deus foi construindo comigo essa mensagem. Aonde eu caí? Aonde caímos? Aonde muitas pessoas caem? E o primeiro ponto, eu quero falar para você que não tem a ver com a carne ser fraca. Não tem a ver. O primeiro ponto que nos leva a cair, e o que é cair? É voltar para trás, é voltar para o final da fila do processo. Voltamos lá para o final da fila, vamos ter que passar todo o processo de transformação e cura de novo para chegar aqui e ser aprovado. Então, quando caímos, reprovamos, voltamos para o final da fila. Primeiro ponto, não tem nada a ver com a carne ser fraca, tem a ver com a desobediência. Quando eu desobedeço, eu caio. Então eu preciso conhecer princípios. Porque quando eu me converti e falava, você precisa ser obediente, e eu perguntava para mim mesmo, mas baseado em quê? Então a base são os princípios. E o primeiro ponto que nós caímos, isso em todas as áreas, financeira, emocional, todas as áreas. Uma empresa, por que ela quebra? Por que não? Eu quebrei 5 vezes. Eu vou falar, eu não vou nem envolver minha família, porque eles quebraram comigo também. Mas por quê? Desobediência, irmão. Aquilo que eu sabia que não era certo, mas acreditava e fazia. Então, são vários motivos, mas o primeiro ponto não tem a ver com a carne ser fraca, tem a ver com a desobediência. Davi estava em um lugar que não deveria estar naquele momento. Era para estar na guerra. Irmãos, tem dias que você precisa estar na guerra. Não fique em casa. Tem dias que você precisa tirar o seu pijama, botar sua roupa de guerra e ir para a guerra. Mas também tem dias que você precisa voltar para casa, tirar sua roupa de guerra e botar seu pijama, para que você possa ter intimidade dentro da sua casa. Eu já falei sobre fragilidade. Muitas vezes nós nos achamos super mega cristão. Mas Jesus que é filho, Jesus que é Deus, Ele ora ao Pai, e Ele diz, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Jesus apresenta ao Pai a sua fragilidade. E nós, às vezes, nós queremos manipular, inclusive, a nossa oração com Deus e quem somos dentro de casa, tentando mostrar que somos santos, mas na verdade, eu carrego muitas fragilidades. Então eu preciso ir para casa com roupa de dormir. Quando permitimos que os nossos olhos manipulem os nossos sentimentos? Quando? A desobediência aponta o pecado que gera morte. O que pode me levar ao fim dos meus sonhos? Preste atenção. Quando eu caio, eu acesso um lugar que pode dar fim aos meus sonhos, fim à minha paz, fim à minha saúde, fim à minha prosperidade, e vai comprometer toda a minha vivência em comunhão e harmonia. Eu começo a andar só. Muitas pessoas, quando acessam esse lugar do pecado, por ser orgulhosas e não estar dispostas a se arrepender e deixar, elas comprometem a sua vivência, a sua comunhão, a sua harmonia, mas ela não percebe. Os sonhos a qual ela tinha começam a morrer, as finanças começam a morrer, a paz começa a morrer, a saúde começa a ficar abalada, ou seja, tudo aquilo que ela tinha como prosperidade começa a diminuir, ela compromete tudo na sua vida. Então nós precisamos avaliar, tão rápido como pecamos,
tão rápido nos arrependemos e deixamos. A comunhão, irmãos, ela torna-se importante quando ando com pessoas que caminham para o mesmo propósito em Cristo e não para o engano. A comunhão é fundamental. É fundamental. Se você anda só, você se torna uma brasa apagada. Mas se você anda no braseiro, você está queimando junto. Você está vivendo junto. Mas essa comunhão a qual eu determino me levou a pensar, eu preciso escolher quais são as pessoas que vão sentar comigo na mesa. Quais são as pessoas que eu vou me aconselhar, que eu vou abrir meu coração? Quais são as pessoas que eu vou ter comunhão? Porque ela é importante. Só que a comunhão que eu vivo, ela precisa caminhar para um caminho que tem a ver com Cristo. Porque se ela não está nesse caminho, ela está no caminho do engano. E o engano me tira do meu propósito. Está fazendo sentido para você, irmãos? Amém. Eu sei que talvez seja uma palavra de parar e pensar. Foi isso que aconteceu comigo. Eu não dei pulinho, não dei salto para trás, mas eu gerei uma imersão em mim mesmo, uma profundidade de entender quem eu preciso ser, quais são as atitudes que eu preciso ter, qual é o tipo de pessoa que eu preciso ser, baseado na expectativa que Deus tem em mim. Em comunhão, aquilo que outros carregam como verdadeiro transborda em mim, e aquilo que eu carrego de bom transforma neles. Tudo contribui para o crescimento e expansão do reino, e uma vida de escolhas mais assertivas, irmãos. Quando você tem comunhão com irmãos, quando você caminha com pessoas, você tem conselheiros, e você acerta mais. Eu não queria ter conselheiros. Sabe por quê, irmãos? Falo, por quê? Porque eu era orgulhoso. Porque eu achava que sabia tudo. E sabe o que Deus fez? Ele trouxe pessoas para me aconselhar, que aos meus olhos naturais, eu não poderia nem ouvir ela. Mas eu aprendi a me submeter. Quando eu me converti, Deus não usou. Ele usou uma vez um pastor, depois mais vezes. Mas as mais vezes que Deus falou comigo, Ele usou um morador de rua, usou um cara que estava no caminhão do lixo, um cara que limpava a rua lá em São Paulo me abordou e falou. Por que Deus se comunicou comigo dessa forma, irmãos? Pense. Deus se comunica com você para gerar transformação, cura e para te colocar no lugar de origem. Então, se Deus falasse comigo, com um bispo, um pastor conhecido, uau! Mas Deus falou comigo, com pessoas que eu precisei me abaixar para ouvir. E isso é reino. Isso é reino, irmãos. Isso é reino. Então eu precisei matar esse cara, essa alma insaciável, esse orgulho. Devemos estar atentos com quem caminhamos e qual o tipo de conversa. Irmãos, eu não consigo mais ficar numa conversa que não acrescenta a vida. Você nunca vai ver eu discutindo de futebol, até porque eu nem entendo. Você nunca vai ver eu falando da vida de alguém, porque isso não gera vida. Eu tento sempre me policiar. Tento não, eu busco sempre me policiar. Aquilo que eu estou falando, se não contribui, cala a boca. Então eu preciso cuidar. Qual é o nível de conversa? Quais são as rodas que eu tenho sentado, ouvido? Irmãos, não há mais tempo. Há um nível de sabedoria que eu e você precisamos acessar, para que a nossa geração seja curada, para que outras vidas sejam curadas. Aquele que me confronta e gera cura, eu preciso saber o seguinte, nessa roda de pessoas, eu começo a escolher algumas pessoas que eu começo a andar. Qual que é a tendência? A tendência é você escolher o mais querido, é ou não é? Aquele cara é querido. Não é a nossa tendência? Nós temos uma grande tendência de alimentar nossa alma que busca por conforto. Então quando você começa a andar com algumas pessoas, você começa a andar mais com o querido. Por quê? Mas na verdade você precisa andar com aquele que te confronta, irmãos. Aquele que gera cura. Aquele que apresenta para você uma vida reta. Porque quando eu começo a andar apenas com pessoas agradáveis, eu vou intensificar aquilo que eu era.
as minhas intenções pecaminosas não são curadas. Então, o que eu entendo é que o reino tem a ver com confronto e deixar para trás. Então, quando eu começo a andar com alguém, eu preciso entender o seguinte: se essa pessoa me ama de verdade, ela vai me corrigir e me confrontar. Isso é amor, irmãos. Sabe, às vezes você tem um negócio e você tem duas classificações de cliente: aquele que você batizou como chato e aquele que você batizou como bonzinho. O chato exige de você, briga com você, fala que você pode entregar melhor, que você pode ter mais qualidade. Esse cara, ele mexe com a tua estrutura, irmãos. Ele te confronta e você fica irado. Mas o bonzinho, ele aceita qualquer coisa, porque ele te troca também por qualquer coisa. E a pergunta é: quem é o teu amigo de verdade? O amigo de verdade, irmãos, é aquele que está pronto para te confrontar. Mas quando ele te confronta, ele traz aonde você deve caminhar. Eu não posso dizer, você para de fazer isso, mas eu preciso trazer, você para e começa a fazer dessa forma, porque Deus nos dá a essência da sabedoria. Então, eu preciso cuidar com quem eu ando, e a minha forma de avaliar é aquelas que me conduzem à vontade do Senhor. Não mais aquele cara pecaminoso, orgulhoso. E geralmente nós temos essa tendência de andar com pessoas que alimentam o nosso ego, que nos elogiam, que nos engrandece. Mano, esse é o ponto de caída. Você não está sendo exaltado, você está caindo. Você só cresce quando você é confrontado. Então as coisas velhas se vão para que as coisas novas do Senhor tomem o lugar de honra. Isso faz a diferença. Creio que uma das coisas que chamou a atenção de Deus em Davi foi um coração quebrantado, pronto para se arrepender, deixar coisas e estar disposto a mudar, não sendo vitimista e assumindo sua responsabilidade e vivendo em simplicidade. Se eu quero buscar uma forma de ser, uma forma de vivência, eu posso ser atraído por aquilo que eu acredito que chamou a atenção de Deus. E uma das coisas aqui, uma das coisas que apontou é um coração quebrantado. E a pergunta é: como está meu coração? Irmãos, como está o teu coração? Ah, Fabiano, eu não consigo mais nem chorar. Então pede para Deus arrancar esse coração de pedra e pede para Ele dar um coração de carne. Porque quando o meu coração não está quebrantado, meu irmão, eu não perdoo ninguém. Eu começo a ser orgulhoso, porque o contrário de um coração quebrantado é um coração soberbo. Então eu acredito que o que chamou a atenção de Deus foi um simples coração quebrantado, pronto para se arrepender. Será que estamos prontos para se arrepender, irmãos? Sabe aquela pessoa que te ofendeu, que te roubou? Você está pronto? 4 horas da manhã eu recebo uma ligação, um policial diz: você é o Fabiano Salvador? Sim. Você pode vir à sua loja? Ela foi assaltada. Eu botei uma roupa, a Giovana se arrumou e nós fomos para a loja. E eu não sei o que aconteceu. Aliás, eu sei o que aconteceu. A plenitude do Espírito me posicionou numa paz que eu não consigo entender. E o desejo que foi gerando no meu coração é que aquilo que ele roubou, que eu não sabia o que tinha roubado, pudesse comunicar a Deus na vida dele. Porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu faço está consagrado ao Senhor. Aleluia. Então, se ele roubou dinheiro, aquele dinheiro que entrou no caixa já é consagrado ao Senhor. Então, tudo que eu tenho precisa comunicar a Deus. Então, a minha oração a caminho era que aquilo que ele roubou possa comunicar Deus na vida dele. E que, de alguma forma, o Espírito do Senhor posicione ele. É esse tipo de coração que Deus busca em mim e em você. Ninguém vai falar que é fácil, mas é preciso. Um coração quebrantado, pronto para se arrepender, deixar para trás, irmãos. Você está pronto para deixar algumas coisas que não acrescentam vida em você? Deixar para trás? O que não acrescenta vida? Eu sou assim e vou morrer assim porque meu pai era assim. Ignorância, irmãos. Enterra isso. Quem diz que você precisa herdar aquilo que se tornou maldição na sua família? Renuncie. Eu precisei renunciar a muita coisa na minha vida para não herdar a maldição. Renuncie. O sangue de Jesus derramado na cruz é capaz de posicionar você, de libertar você
Então renuncie, não seja igual. Deixe as coisas para trás. Esteja disposto a mudar. Não seja vitimista. Eu fiz isso por causa daquilo. Mate isso, irmãos. Chute essa bengala. Assuma as suas responsabilidades. E viva na simplicidade de Cristo, irmãos. Aleluia. A simplicidade, eu amo isso, irmãos. Eu não consigo caminhar com pessoas soberbas. Eu não consigo andar com pessoas que querem ser Deus. Eu amo viver na simplicidade de Cristo e tenho moldado o meu coração porque eu era orgulhoso, irmãos. Eu não vim desse lugar. Eu vim do lugar oposto. Então, eu tenho certeza que o que chamou a atenção de Cristo, o que chamou a atenção de Deus em Davi, foi também um coração simples. Como está teu coração? Como que está teu coração diante das decisões que você toma diariamente? As escolhas, sua casa, sua forma de ser, sua generosidade. Não transferindo responsabilidade para outros. Esse cara está na rua passando fome porque é problema dele. Não, é problema meu e seu. Porque a verdadeira religião é aquela que cuida do órfão, da viúva e do necessitado. Somos esse povo, irmãos. É responsabilidade minha e sua. Não importa o que ele fez, você não é juiz. O Senhor é o juiz. Abra em Salmos, capítulo 51, e nós vamos ler do 1 ao 17. Irmãos, muitas vezes nós buscamos uma palavra que venha gerar em nós o que gera numa bacia de pipoca. Você gosta de pipoca? Quem gosta de pipoca? Você esquenta o azeite, coloca a pipoca, e quando o azeite está quente, a pipoca pula. Muitas vezes nós esperamos um azeite do Senhor quente para que nós possamos nos tornar pipocas. Mas vivemos nisso, é claro, porque o óleo também nos posiciona. Mas a verdade e o confronto nos leva a ser aquilo que Deus determinou que somos. Não podemos fugir da essência, irmãos. Vivemos por muito tempo com identidades adaptadas, tentando ser o que não somos. Então nossa alma é frustrada. E quando eu tento provar para os outros aquilo que eu não sou, eu me torno um miserável de mim mesmo. Então eu sou alegre, eu sou feliz, mas quando eu entro na minha casa eu sou triste, sozinho. Seja o que você é. Eu tentava esconder muito do Guilherme. Eu falo bastante do Guilherme, que ele está há muito tempo comigo. Eu tentava esconder as minhas iras que se levantavam. Eu tentava esconder, não, ele precisa ver que eu sou santo. Mas ele disse, bota para fora. Eu quero te conhecer. E quando nós botamos para fora, nós somos curados. Mas quando nós escondemos, não tem como curar, irmão. Aquilo que você esconde se torna pecado e você não consegue ser curado. Então, se você tem um desejo pecaminoso, confesse, coloque para fora, para que você possa ser curado. Pecados escondidos, engavetados, gera morte, você vai morrer, a sua fé vai morrer, a sua casa vai perecer. Nós precisamos mudar, metanoia, mudança de mente. Quem eu sou, irmãos? Jesus mostrou a Deus a sua fragilidade, então eu também mostro as minhas fragilidades para que eu seja curado e impulsionado pelo Espírito do Senhor. Isso tem a ver comigo e contigo através das nossas escolhas. Sou eu que escolho mudar, irmãos. Sou eu que escolho. As coisas estão difíceis, é porque algo está errado. Ou se está tudo certo, é porque você está prestes a ser aprovado de todo o processo, meu irmão. E aí virá um galardão do Senhor, e você vai viver a plenitude da paz dele, e você consegue transbordar Deus às pessoas de maneira leve. Mas como nós estamos alimentando a nossa fé? Parece que Deus tem que repetir. Quem tem filhos pequenos? Quantas vezes você repete para os abençoados? Isso mostra que quando Deus precisa ficar repetindo, é porque ainda estamos pequenos, irmãos. É só uma palavra, vai. É só uma palavra, segue. É isso que precisamos.
Mas não é difícil, eu não aguento. Então, ande com pessoas que te posicionem. Abra o teu coração. Essa oração de Davi, ela mexeu demais com a minha estrutura. Essa oração de Davi, ela tem a ver com uma transformação total, plena, daquilo que eu estou sendo. E ela vai me levar aonde eu devo realmente estar, que é na vontade do Senhor, com um propósito claro. Leiam comigo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente das minhas iniquidades e purifica-me no meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconda a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me alegria na tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores a teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas com o holocausto. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e um coração quebrantado, contrito, não desprezarás, ó Deus. Irmãos, nossa esperança é gerada em nosso arrependimento. Quando nós viemos de uma vida torta, pecaminosa ou errada em algumas áreas, parece que a minha fé, ela começa a morrer cada dia. E eu percebo que eu começo a me tornar natural, como o mundo. Deixo de ser espiritual. A percepção do espírito começa a aparentemente sumir de mim. Mas quando eu me arrependo, começa a gerar aqui dentro de mim um negócio chamado esperança. E quando começa a gerar esse negócio chamado esperança, a minha fé é ativada. Então, se a minha fé, ela não está compatível com aquilo que eu estou vivendo nesses dias, é porque talvez eu tenha que me arrepender de alguma coisa. E gerar em mim uma expectativa, através do meu arrependimento. Quando dizemos sim a Jesus, nos tornamos parecidos com Ele. Somos livres, curados, e nossa geração será ainda melhor do que nós. Sabe por quê, irmãos? Porque alguém precisa começar. Quando eu avaliei a forma que eu deixei a minha casa, eu entendi que eu não poderia mais caminhar com vitimismo, eu não poderia mais ser orgulhoso, eu só entendi que alguém precisava começar. Então começou por mim. Então, eu preciso entender que se eu preciso mudar a minha história e a história da minha casa, eu não vou esperar pela minha esposa ou pelo meu esposo. Eu começo. E quando eu começo, toda uma geração é curada, toda uma geração é transformada, e todas as pessoas que caminham perto de ti são transformadas, porque você influencia as pessoas com o espírito que você carrega. Quando caminho com homens, vejo os seus pecados.
Quando você começa a caminhar com alguém, nós falamos em comunhão, então fica tranquilo. Você vai conhecer a intimidade dessas pessoas. E provavelmente na intimidade você vai identificar alguns pecados. Mas quando eu caminho com Cristo, Ele demonstra os meus pecados, porque Ele é santo. Aleluia. Somos pecaminosos. Então quando caminhamos com alguém, é óbvio que nós vamos ver alguns pecados, por nosso nível de medida. Mas com Cristo, não tem pecado. Ele se torna um espelho, e Ele começa a mostrar, em amor, aquilo que eu estou sendo, e eu começo a mudar. Então eu preciso caminhar mais com Cristo, conhecer Ele, ler sobre Ele, viver, pensar como Ele pensa, ser como Ele foi. E quando eu faço isso, as coisas começam a dar sentido. Jesus é santo, mano. Nosso propósito é imitar a Cristo. Se nós pudéssemos resumir o nosso propósito, seja imitador de Cristo. Aonde? Nas suas escolhas, nas suas negociações, na sua casa, nas suas amizades, nas coisas mais simples e nas coisas de maior responsabilidade. O que Jesus decidiria se fosse Ele? Há um lugar de sabedoria que eu e você precisamos acessar, então nós precisamos pelo menos querer pensar como Ele pensa. Então, o nosso propósito é imitar a Cristo, mas também decidir como Ele, fugir do pecado, derramar amor, ser grato, generoso, transbordar todos os dias aquilo que se faz novo, puro e verdadeiro em nós. Tudo aquilo que você acessa um lugar novo em Deus, transborda, não guarda para ti, irmãos. Transborda. Quando Deus fala algo para mim, eu primeiro me alimento, avalio, curo, acerto, mas eu já estou louco para ir derramar em alguém. Então tudo que é novo de Deus, tudo que vem como novo, não guarda, irmão. Fala, transborda. Meus sentimentos não podem me governar mais. Você precisa decidir isso. Seu sentimento, ele é enganoso. Então eu decido, meus sentimentos não podem me enganar mais. O propósito torna-se meu guia. Tudo que sou, faço, preciso comunicar Deus às pessoas. E eu estou finalizando, e eu queria finalizar com 3 perguntas ou questões. Decida se arrepender hoje, irmãos. Decida. Purifique o teu coração e lave as tuas mãos. Mas do que eu vou me arrepender? Pergunte ao Espírito Santo. Ele vai mostrar para você. Jesus é um grande espelho. Ele vai mostrar para você. Decida se arrepender. Deixe para trás todas as ações pecaminosas, irmãos. Sabe? Eu vou burlar imposto. Não vou mais vender com nota, porque isso, aquilo. A consequência disso, qual é? Qual é a fonte disso? Para vender isso aqui, eu vou ter que mentir. Qual é a fonte? Qual a consequência da mentira? Então eu preciso decidir hoje, me arrepender, deixar para trás as minhas ações pecaminosas. Porque as minhas ações pecaminosas, meu irmão, elas comprometem uma história de vida que Deus tem preparado para mim e para você e para a sua geração. As minhas ações pecaminosas vão comprometer uma nova história de vida. Você entende isso? E eu queria orar por você nessa noite. Se você puder, fecha teus olhos. Não pulamos como pipoca, mas eu creio que o óleo do Senhor, Ele está curando nessa noite.